episódio número 2. E hoje a convidada, quem tá dentro do meu carro, é a tchutchuca da genômica. Como diria o Tinho. Como diria o Tinho, a tchutchuca da genômica. Laísa, quem é você na fila do pão? Eu sou a Laizete da genômica. Por enquanto numa versão um pouco mais formal, mas daqui a pouco uma versão mais descontraída. Com certeza. Laís, aí me fala um pouco sobre quem você é, como que você, a Laísa faz parte aí do grupo técnico, da equipe técnica da CRV Lagoa, e ela vai falar um pouquinho de como que ela chegou na CRV Lagoa, qual foi a trajetória dela. Isso aí, eu sou zootecnista de formação, eu me formei em 2012 e no meu estágio de conclusão eu fiz dentro da CRV Lagoa no Gestor Leite, então ali eu conheci a CRV Lagoa. Na oportunidade não existia nenhuma vaga em aberto, então eu tinha um pouquinho de pé na academia, decidi seguir o mestrado. Aí eu fiz mestrado com genômica em gado de leite e decidi continuar estudando e fiz meu doutorado com genômica em Nelore. E depois disso surgiu a oportunidade de entrar na Lagoa como funcionária realmente, não mais como estagiária. E desde então eu trabalho na parte de genômica, principalmente focada na parte do leite, né? Que a Lília tem me aproveitado mais, tirando bastante vantagem. Tem que aproveitar. Isso aí. E a gente trabalha em conjunto para promover a melhoria genética genômica do girolando. Isso. Hoje a Laísa é responsável por uma parte muito importante da área, assim, do que eu estou responsável hoje, que é a parte de portfólio de touros. Então a Laísa é, vamos falar assim, o meu suporte, principalmente na parte de seleção de touros e principalmente aí no programa de seleção genômico para a produção de touros girolando. Então a gente já está desenvolvendo isso há um tempo, desde que a Laísa chegou, que vai fazer mais ou menos um ano que ela está com a gente. E falando de um assunto que é muito difícil de compreender porque não é palpável. A genômica, a gente não enxerga ela a olho nu. E ela ainda é muito complicada, muito complexa. Além disso, a Laísa passou por uma excelente experiência de morar fora do país e morar na Holanda. Então ela ganhou aí uma experiência bem interessante no quesito, vamos falar assim, da área acadêmica da Europa. Então é uma das universidades mais renomadas da Europa. E dessa experiência, você trabalhou lá, vamos falar assim, basicamente com genômica, né, Laís? Isso. Eu desenvolvi parte do projeto, ainda era com Nelore, para eles é um pouco estranho trabalhar com gado de corte, porque o forte realmente é leite. Mas mesmo assim tive a oportunidade de ir na NRM e ver de perto as holandesas da Holanda. E foi uma experiência super válida e super recomendo quem tiver a oportunidade de fazer qualquer período fora do Brasil, seja para melhorar a língua inglesa ou outra língua, seja para ter experiência de vida, é muito válido. Seja um mês, uma semana, um mochilão talvez, ou 1 ano, 2 anos, enfim, eu super recomendo. Isso. E dentro da genômica, Laísa, eu acho que a gente podia aqui falar um pouco de algumas dúvidas que existem na genômica. Principalmente, o que é avaliação genômica? Porque é muito bonito falar, eu estou usando um touro genômico, eu estou fazendo avaliação genômica das minhas fêmeas, mas no fundo, poucas pessoas sabem realmente o que significa essa avaliação genômica. Então conta um pouquinho da história, o que é o genoma, o que é uma avaliação genômica. Então, a avaliação genômica, de uma forma geral, ela nada mais é do que a avaliação tradicional, utilizando o que o criador já fornecia
para os programas de melhoramento, para as associações, que são os registros que ele toma lá no campo, seja ele de corte, de leite, enfim, junto com o pedigree, e adicionado a isso a informação mais a nível DNA, que seria a informação que a gente pega lá do pelinho quando vai coletar na fazenda e manda para uma empresa de genotipagem. Então a genômica, ela é uma fonte de informação adicional, por isso que a seleção tradicional não é mais usada, e sim seleção genômica, mas nada mais é do que a incorporação dessa informação a mais. E com isso existe a possibilidade de selecionar animais de forma super precoce, animais que estão recém-nascidos ou mesmo antes do nascimento. Já é possível ter uma predição do mérito genético desses indivíduos com uma acurácia relativamente alta, dependendo do banco de dados que já tem para aquela espécie, para aquela raça. Então, só o fato de a gente conseguir selecionar mais cedo, isso já promove uma melhoria genética acelerada nos rebanhos de forma geral, bastante rápida. Eu acredito que a maior ganho que a gente vai ter utilizando seleção genômica de animais é realmente encurtar o intervalo entre gerações, né? Isso. A gente vai ter um efeito mais rápido, que é aquela questão do frango, das aves, dos frangos. Em 21 e 21 dias você tem uma geração diferente, então para você evoluir essa geração é muito mais rápido. Com certeza. Já no bovino, eu costumo ter mais ou menos aí, eu costumo falar que um ciclo de um bovino dura em torno de 4 anos. Isso. É muito longo esse período, e com a utilização certa da genômica, a gente vai ter uma redução aí para o período de, vamos falar assim, de 2 anos e 8 meses até 3 anos e meio. Nós já vamos ter uma redução de intervalo entre gerações. Isso é de suma importância para quem quer, vamos falar assim, atingir os objetivos mais rápido. Isso aí. De produção. E hoje a gente trabalha com a raça Girolando, que é uma raça genuinamente brasileira. Hoje acho que é um dos nossos maiores focos lá na CRV Lagoa, principalmente porque nós fazemos parte do convênio do Clarify de Girolando, que é o produto que foi gerado através de um convênio entre a Embrapa, a Zoetis, a CRV Lagoa e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Então é um convênio entre essas entidades com fins principalmente de evolução da raça Girolando. Isso aí. A gente quer que a raça Girolando se torne referência mundial, porque é uma raça genuinamente brasileira. Laísa, você falou de acurácia. Acurácia eu acho que é um termo que dá um nó na cabeça da turma. O que é acurácia, Laísa? Assim, vamos falar assim, de forma prática e objetiva, para tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre o que é acurácia. E se você puder falar também a diferença entre acurácia e confiabilidade. Então, a acurácia, desde a graduação a gente já escuta falar que ela é uma medida de risco, e é justamente isso que a gente tem que utilizar ela no campo. Eu não vou deixar de utilizar um touro que é mais jovem, mas que geneticamente ele se parece provado melhor, porque ele tem uma avaliação genômica, e com isso a gente consegue ter um resultado mais cedo. Eu não vou deixar de usar ele porque a acurácia dele é média. Eu posso utilizar ele em alguns animais do meu rebanho. Em contrapartida, animais que já têm muitas filhas e filhos avaliados, com certeza a acurácia ou a medida de risco de utilização daquele touro, ela vai se tornando pequena. A acurácia maior, medida de risco menor. Então eu tenho mais certeza que realmente o valor genético, que por meio da estatística eu consegui determinar, é o que realmente vai refletir lá no campo. Então utilizem a acurácia como uma medida de risco, para determinar quantas doses que eu vou comprar de cada touro. Basicamente seria isso. E de como que eu vou inserir ele no meu rebanho, qual vai ser a porcentagem que eu vou inserir ele no meu rebanho. Isso. Seria isso. Mas a gente super indica que vocês adotem a utilização de touros jovens, dê confiança para eles, porque eles podem não ter registro próprio ainda ou filha avaliada, como no caso de bovinos de leite, né?
mas por meio de um banco robusto, essa informação a mais, que é a genômica, a gente já tem uma confiabilidade bem satisfatória. Os programas têm observado confiabilidades bem satisfatórias para fazer uma seleção e uma utilização de touros jovens de uma forma um pouco mais efetiva. Então, deem um voto de confiança para esses touros jovens com valores genéticos interessantes para os seus sistemas de produção, porque realmente eles devem ganhar esse voto de confiança. E a gente tem que ressaltar e lembrar que a genômica não elimina a coleta de dados. Isso Não aí. é porque ele tem um genoma alto que ele vai ser deixado de ser avaliado. Se o touro tem um valor genômico para produção de leite alto, que ele vai ser deixado de avaliar as filhas dele no futuro. Isso aí. Jamais. E assim, a coleta de dados é a base total para a tomada de decisão dentro da sua produção. Então a gente precisa dessa coleta de dados, precisa de fazer controle leiteiro, precisa de fazer mensuração morfológica dos animais, a gente precisa de dados aí, vamos falar assim, dados reprodutivos de muita importância, idade do primeiro parto, intervalo de partos. A gente precisa de ter aí coleta de dados de eficiência alimentar, que é algo que no futuro vai pesar muito, muito, até porque a gente já está passando aí por muitas acusações de que a pecuária está acabando com as florestas do mundo, acabando com a Amazônia. Então, quanto mais eficiente, quanto melhor for a eficiência alimentar do animal, mais sustentável ele vai se tornar para dentro de uma produção, seja de carne, de leite, do que for. A gente não pode esquecer de que esses dados são importantes justamente para gerar avaliação genômica, né, Laís? Isso aí. Como eu falei no começo, a gente utiliza a avaliação genômica, ela é o arroz com feijão que a gente já fazia antes com uma fonte de informação a mais. Se o arroz com feijão não continuar vindo para o prato, vai praticamente acabar com todo o sistema. Então, a informação fenotípica, o registro de desempenho dos animais no campo, continua ainda sendo combustível de todo esse processo. E só para reforçar a pergunta anterior que a Lília me fez, a diferença entre acurácia e confiabilidade é que uma é o quadrado da outra. Então, algumas empresas ou alguns programas de seleção e melhoramento genético apresentam como acurácia e outros como confiabilidade, mas elas remetem a praticamente a mesma medida de risco, a mesma intensidade de seleção dos touros que você deve aplicar. E como que essa acurácia é calculada, Laísa? Que eu acho que essa é uma outra dúvida que muita gente tem. Então, a acurácia, na verdade, ela não tem uma fórmula única. Dentro de gado de corte utiliza-se uma fórmula, dentro de gado de leite utiliza-se outras formas, mas de maneira geral ela tenta resumir o quanto que aquele valor genético é confiável baseado na quantidade de informações que você tem. Então, por isso que a gente diz, se eu tenho um irmão completo, vou medir o registro leiteiro das irmãs dele. Porque todas as irmãs dele vão contribuir para o valor genético dele, assim como ele vai contribuir para o valor genético das irmãs dele. Excelente. Então, o relacionamento que o animal tiver com os demais dentro da matriz de parentesco é que vai fazer com que essa acurácia fique maior. E por isso que touros que têm 1000 indivíduos avaliados, a acurácia ou a confiabilidade já está lá em ponto 99, 98, 97, em torno disso. Então, a confiança de que aquele valor realmente remete ao real é bem alta, né? Você tem um risco bem pequeno de aquilo ali não refletir a realidade. Então, a mensuração a campo, ela continua sendo super válida para todos os processos de forma geral. Com certeza. E aí mostra mais uma vez a importância de coleta de dados do campo. Que eu acho que é uma grande falha da gente achar que a genômica vai resolver todos os nossos problemas e a gente nunca mais vai precisar coletar dados do campo. Que esse é o maior erro. E outra coisa também, eu acredito que tomar decisão só com base em avaliação genômica ainda não é o ideal. Que a gente tem que fazer a avaliação do que realmente é o animal. A gente pode sim direcionar a nossa seleção, Sim. mas não ser o fator determinante de que eu vou selecionar só por base genômica. A gente tem a parte morfológica,
Porque pode ser que o genoma de um animal com algum defeito congênito seja o maior do rebanho avaliado. Então, eu vou querer perpetuar um defeito congênito? Então, a gente não quer trabalhar isso também. E lá dentro do Clarify de Girolando, que é o nosso, hoje eu vou falar assim, o nosso foco principal hoje dentro da empresa, a gente tem o maior número de informações comparado com o teste de progênie. Sim. O que é avaliado, o que é feito a avaliação dentro dessa avaliação genômica do Clarify de Girolando? Então, o teste de progênie tradicional da Associação do Girolando, ele só avalia a produção de leite e idade ao primeiro parto. E dentro do Clarify de Girolando são avaliados essas duas características e também intervalo entre partos, além do criador conhecer melhor o perfil genético desses reprodutores e matrizes em relação às principais doenças genéticas como DUMP, CVM, Braxpina e além disso, o perfil genético para as principais composições proteicas do leite, incluindo a beta-caseína 2, que hoje é um tema bastante discutido, não só dentro da pecuária, mas também a parte de alimentação de seres humanos, né, de uma forma geral. Então, o produto hoje ele está em vigor faz um ano, praticamente, realmente sendo implantado a campo. Ele é um projeto desde 2010, mas a gente está colhendo frutos faz um ano na prática e por enquanto a gente só tem essas 3 características avaliadas. Talvez seja esse mais a intenção que a gente está querendo trazer para vocês, de que talvez a seleção não deve ser direcionada somente com base na avaliação genômica, porque talvez o touro seja muito bom morfologicamente, tenha outras características que não seja a produção de leite muito interessante, que pode contribuir para os rebanhos, mas ele acaba sendo penalizado porque ele não tem uma GPTA para leite muito alta. Então é uma ferramenta de seleção, com certeza, uma ferramenta de seleção que você pode antecipar todas as tomadas de decisão que você tem dentro do rebanho, mas ela deve ser uma ferramenta conjunta dentro do seu processo. Então, por meio de algum índice que os criadores queiram usar dentro das suas fazendas, dos seus rebanhos, ou como meio de ponderação para alguma coisa dentro do sistema dele, que ele vai dizer assim, tá bom, o meu touro é bom de leite, mas ele também é bom em outras características, então eu quero manter ele dentro do meu rebanho, eu quero que ele seja um multiplicador dessa genética boa. Então é uma ferramenta de seleção, o criador tem que sentir nela essa ferramenta como sendo parte do papel da tomada de decisão. Sim, é uma ferramenta adicional, né, Isso. que veio pra gente. Já no holandês existe vamos falar, a prova genômica completa com a parte morfológica, e a gente acredita que nós vamos caminhar, porque nós somos ainda uma raça com um pequeno número de indivíduos quando a gente compara com o holandês que está no mundo inteiro. E o holandês ainda tem bases genéticas diferenciadas que rodam avaliações genômicas diferenciadas, né? Que tem essa diferença também, que eu não sei, que eu acredito que pode ser um tema para um próximo vídeo, o que realmente é TPI, o que é NVI, o que é LPI, para a gente diferenciar bem num próximo vídeo. Assim como também a questão sobre o leite A2A2, que a gente já consegue com a avaliação genômica identificar os animais que têm esse genótipo para a produção de leite A2A2, e aí a gente vai ter uma surpresa nos próximos dias, e o assunto dessa surpresa é o leite A2A2, então assim que sair a gente já avisa aqui no Pecuária de Salto Alto para informar todo mundo. Isso aí. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que você faria? Foi a mesma pergunta que eu fiz para os meninos do primeiro episódio, os estagiários. O que você faria diferente na sua vida como estudante, que você hoje como profissional, vamos falar assim, hoje é responsável pela genômica de uma empresa de melhoramento genético bovino, trabalhando tanto na área de carne quanto na área de leite. O que você faria diferente lá quando você estava fazendo a sua graduação, mestrado e doutorado? Então, eu tive a oportunidade, eu digo oportunidade porque isso custou dinheiro,
de fazer curso de inglês, eu acho que eu não aproveitei o que eu poderia. Meu pai que não escute isso, que foi ele que pagou na época, eu acho que eu poderia ter me esforçado um pouco mais para aprender a língua, talvez ter me esforçado para ter buscado um intercâmbio, nem que fosse de alguns meses. Eu acho também que a realização de estágios é muito válido e importante. A gente às vezes não tem muita noção, vivendo somente dentro da sala de aula, não tem muita noção do que acontece para fora com outras espécies e tudo mais, e a hora que você cai em algum lugar que tem que desenvolver, que tem que realmente aplicar o seu conhecimento, você fica muito inseguro. Então todo estágio te traz mais segurança. Então eu super recomendo, faça inglês e pratique, aplique e faça estágio, porque mesmo que não seja remunerado, mesmo que às vezes você tem que colocar dinheiro nele, você está investindo em você mesmo. Investindo na sua profissão, investindo no seu futuro. Então não veja como uma despesa e um investimento, assim como eu acho que a Genômica também é. Não é despesa, é investimento. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu falo que também era o que eu deveria ter aproveitado um pouquinho mais do inglês, apesar que eu consegui correr atrás. Depois a gente corre, mas é difícil. É verdade. Laísa, muito obrigada. Eu que participar agradeço. do segundo episódio do Pagando Frete. Pra você aí que curtiu, por favor, inscreva-se no canal, toca lá o sininho da mimosa pra você ser avisado do novo vídeo. A gente tá tentando ser toda terça-feira sim, mas às vezes pode ser que vai ser terça-feira não, tá? Mas a gente tá tentando. No mais é isso, muito obrigada, Laísa. Obrigada a você. E até a próxima, viu? Qual que é o snip pro gene da dancinha? É o Shakira Way. Shakira Way.